Oi, Denise, tudo bem? Bem-vinda aqui ao canal. Um prazer estar falando com você. Como você tá? Tudo bem aí? Ana, obrigada, Verônica, obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com o teu público. Vamos ter uma Eu, conversa bem gostosa. eu que super agradeço. E, nossa, tem bastante coisa para falar, né? Que carreira incrível! Você completou agora 50 anos de carreira. Meus parabéns. Como você se sente, né? Com todo esse portfólio de 50 anos na TV, no teatro. Eu Maravilhosa. me sinto resistente. Nossa, Essa profissão de atriz é uma profissão que não, ela é difícil ela se prolongar, né? São poucas atrizes, especialmente atrizes. Os homens têm uma vida mais tranquila dentro da teledramaturgia. As mulheres começam os papéis a rarear muito cedo. Então, para mim é muito bom. Eu me sinto uma resistente de estar até hoje trabalhando e no ar, e, enfim, é muito prazeroso e sou muito grata por isso. pessoas felizes, né? Como nós aqui, muito fã do seu trabalho. Obrigada. Eu vou fazer algumas perguntinhas para você que o pessoal mandou lá no meu Instagram, tá? A Ok. primeira é como foi o seu primeiro teste para a TV? Você lembra para qual trabalho foi? Como que foi esse teste? O pessoal quer voltar lá no começo. Na verdade, eu não fiz teste. Eu vou te confessar, eu sou péssima em teste. É muito difícil eu conseguir passar num teste. É incrível isso. Eu não sei, eu fico constrangida. Eu fiz muito poucos na minha vida, fiz muito poucos. Acho que eu dei sorte. Talvez até por isso eu não tenha muito a manha de fazer teste. O primeiro trabalho que eu fiz na televisão, meu filho tinha acabado de nascer, André tinha 4 meses. E eu precisava desesperadamente de dinheiro, porque um filho sobe muito, O orçamento. o orçamento fica muito grande, muito pesado. Então, eu trabalhava com uma pessoa chamada Cleston Teixeira, que era filho do Teixeira Filho, que era autor de novela de televisão. O Cleston fazia parte do nosso grupo. E o Teixeira Filho foi assistir a um espetáculo que eu fazia, que eu já nem me lembro qual era. Eu e o filho dele fazíamos. E ele Legal. gostou muito do meu trabalho. E ele ia escrever uma novela na TV Tupi. Aí ele falou para mim: vai lá e pede um trabalho que eu vou escrever um personagem para você. Mas eu mal conhecia ele, era pai do Sim, meu colega. Mas ele tá gostou bom. do que eu tinha feito. Aí eu nunca me esqueço disso. Fui lá, falei com o Henrique Martins, e ele falou: você vai fazer, tem um papel para você. Eu falei: só que tem um problema, eu faço teatro. Então eu tenho que sair 7 horas todo dia. E naquela época não tinha horário. A gente ficava gravando até terminar a programação do dia. Aí eu falei isso para o Henrique, achando que ele ia falar, então eu não quero você, mas ele disse: nós vamos ver o que podemos fazer. E eu nunca perdi um espetáculo. O Henrique, Olha quando que chegava às sete maravilha. horas, ele falava: pode ir embora. E aí, assim, eu fiz essa novela que se chamou Ídolo de Pano, que foi um enorme sucesso, que tinha no elenco Denis Carvalho, Tony Ramos, e foi um imenso sucesso, ficou quase 2 anos no ar, e a partir dessa novela, o Tony e o Denis acabaram indo para a TV Globo. E pouco depois, a TV Tupi fechou, faliu. Então, Nossa, essa então que é a ele se história. encontrou no teatro, né? Isso, Que isso. Ele me legal, encontrou no teatro. que história incrível, incrível, Denise. Inclusive, eu vi uma entrevista sua falando que você ensaiava ali na região de São Miguel, né? Vocês tinham um lugar ali, Isso. né? Eu achei fantástico, porque eu morava muito perto, em São Mateus, não sei se você conhece, tudo Zona Leste, Sim, né? E eu falei, sim, ela era claro. daqui, olha só. Isso, é. Eu sempre morei na Zona Sul. Aí a nossa sede passou a ser na Bela Vista, no centro de São Paulo. A gente tinha um armazém lá, que depois acabou virando um bar, foi vendido, mas a gente tinha um armazém ali, nós ensaiávamos. E a partir daquele armazém, a gente começou a trabalhar na Zona Leste. Começamos a trabalhar no Mobral, a dar aula no Mobral, aula de teatro, no Mobral na Lapa, na Lapa, na Penha, na Na Penha, Penha, né? sim. Isso. E tinha a igreja, a gente começou a trabalhar com a igreja, e aí resolvemos fazer um teatro lá na estrada, Cada São Miguel.
você Na falou, né? Estrada de São Miguel. Por favor. Montamos Obrigada. Montamos um teatro ali, com as arquibancadas e tudo, na Estrada de São Miguel, e ficamos uns 2 anos. O grupo Núcleo ficou uns 2 anos trabalhando ali com o público de São Miguel, dando aulas de teatro, trabalhando nas igrejas de domingo de manhã. A gente fazia mais ou menos serviço de babá para fazendo teatro infantil para as mães e os pais poderem participar das reuniões da igreja. Então, a gente ficava fazendo espetáculo para as crianças. Era como se fosse uma aula dominical, né? Um teatro dominical, né? Isso. A gente fazia Robin Hood, o xerife, umas peças Ai, deliciosas. ai, eu não sabia que você tinha trabalhado com crianças, assim, teatro infantil, que legal. Qual o seu artista, atriz, ator ou ídolo de maior inspiração? Quando eu fiz essa primeira novela na TV Tupi, quem fazia parte desse elenco era a Laura Cardoso. E eu já gostava da Laura de público, como público. Eu assistia as novelas dela, achava ela uma mulher espetacular. Então, a Laura, para mim, foi uma primeira inspiração na televisão, porque eu fiquei louca quando eu vi. Eu ficava na coxia vendo ela interpretar e aprendendo. E depois tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com ela e aprender muito com ela. Então, para mim, Laura é assim uma grande atriz. E um ator que para mim foi uma inspiração, que foi uma das primeiras peças que eu assisti, foi Paulo Outram. Eu assisti com ele Édipo Rei, ainda de uniforme de colégio. E Hum, eu pude assistir essa peça. E me lembro que depois, eu bem metida, fui até o camarim, ele me recebeu, ainda com o rosto manchado de sangue, porque o Édipo cega os sim, olhos no final, né? Então sim. ele me recebeu no camarim, eu de uniforme, porque foi o professor que levou a gente, e eu, para mim, não sabia se aquilo era realmente um ser humano ou um Deus, uma Uhum. entidade, uma coisa maravilhosa que depois eu pude acompanhar. Infelizmente, nunca tive oportunidade de trabalhar com ele, mas acompanhei todos os espetáculos que ele fez. Então, o grande Paulo Otran. Ai, que lindo. Eu imagino a sua emoção. E agora também você se tornou uma grande atriz. Imagino ele vendo tudo, todos os seus trabalhos, ia ficar muito orgulhoso também. Ele viu muitas coisas minhas Sim. e ele era muito generoso. Ao final dos espetáculos, ele ia conversar e Ah, elogiava muito. Sempre foi uma pessoa muito generosa, um ator muito da tribo de atores e atrizes que prestigiava os seus colegas. Ele era um homem maravilhoso. aquele que você podia contar, né? Isso. Que legal. Denise, você prefere atuar em qual veículo? TV, teatro, cinema e por quê? Qual a sua paixão, maior paixão? É, é curiosa a vida, porque numa carreira de 50 anos, eu fiz de tudo, né? E o teatro é a minha primeira paixão, é o meu primeiro amor, é onde eu me encontrei, não só como profissão, mas como ser humano, como pessoa. Então, o teatro para mim é um templo, é a minha religião, é tudo. Mas Imagino. quando eu comecei a fazer TV, eu me encantei por aquilo também, porque tem uma outra exigência que exige o teu conhecimento, o conhecimento que veio do teatro, mas ele exige uma urgência, uma capacidade de improvisar, uma presteza que é Hum, diferente do teatro, é que legal. diferente. Uhum. E tem também essa coisa de você gravar, né? É gravado. Então você tem a relação com as câmeras. Isso modifica um pouco a tua forma de interpretação, exige uma outra técnica. Então, tanto eu fui aos poucos, eu procurei a televisão por uma razão econômica, e aos poucos fui me apaixonando pelo veículo, porque também ele te aproxima do público, Sim. ele alcança um público muito maior, então ele traz um reconhecimento que você não imaginava. E então chegou um momento da minha vida que eu não podia mais, como hoje, viver sem um ou sem o outro, porque Entendo. são meios de trabalho diferentes, mas que se completam e que completam a minha vida. Um elenco de novela, quando ele é harmonioso,
você encontra todos os dias, você vive mais com um elenco de novela do que com a sua família. Ainda mais eu que moro em São Paulo e trabalho geralmente no Rio, e eu encontro essas pessoas e elas são meus companheiros, minha família, meus amigos. E, Cria então, vínculos, para né? mim, isso, para mim, hoje em dia, eu não vejo diferença em termos de trabalho, de realização na TV ou no teatro. Entendo. Cinema eu fiz muito pouco, muito pouco. Então, eu sei menos fazer cinema, eu tenho menos prática de cinema, infelizmente. Mas hoje em dia, com as séries, elas usam muito a técnica cinematográfica. Então, eu já fiz algumas séries, duas ou três, e tenho aprendido a trabalhar com o meio de cinema, mas ainda me assusta um pouco. Super entendo. Nossa, mas maravilhoso. Tanto no cinema, quanto no teatro, quanto nas novelas. Ai, meu Deus. Maravilhoso. É, você teve apoio dos seus pais quando você decidiu seguir essa carreira? Como foi essa época? Não, não. É, é uma história meio contraditória, porque a mamãe Sim. sempre foi uma mulher muito expansiva, muito extrovertida, e eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito introvertida, de poucos amigos, de pouca convivência, de ficar muito em casa. Então a Sim. mamãe resolveu, eu gostava já de teatro, de assistir, mas achava que não era para mim, era uma coisa que era muita exposição, eu não saberia fazer aquilo. Então, minha mãe resolveu me colocar num curso de teatro para eu desinibir. E eu fui fazer o curso do professor Emílio Fontana no TBC. E lá, era numa sala pequena que tinha embaixo, pequeno palco, uma plateia pequena, e na aula o professor me colocou em cena e fizemos lá um exercício. Uma, eu me senti tão à vontade com aquilo que eu tive certeza, naquele absoluto e exato momento, que eu queria fazer aquilo na minha vida, eu não queria fazer mais nada. Mas eu ainda Nossa. era muito garota, fui fazendo o curso. Quando acabou esse curso, que foi consentido e pago pela minha mãe, eu fui procurar um outro curso e fui encaminhada para o Teatro de Arena de São Paulo, onde o Augusto Boal, a Cecília Tumi e a Eleni Guariba davam aula de teatro e tinha um curso que estava sendo montado. Eu fiz Olha ali uma só. entrevista, porque só tinha, eram 15 alunos o total, tinha muita procura. Fiz Sim. uma entrevista e fui aprovada. É, só que aí eu não tinha dinheiro para pagar o curso. E minha mãe já não estava muito animada com essa história de continuar fazendo curso de teatro, porque era de noite, tinha que voltar para casa de ônibus, ela já não estava gostando muito disso. Mas o meu pai me ofereceu trabalhar, ele tinha uma cantina dentro de um colégio. Ele me ofereceu trabalhar lá e ele me daria o dinheiro para pagar o curso. Eu negociei, eles me cobraram um pouco menos no curso e eu pagava com o dinheiro que eu ajudava meu pai na lanchonete, nas horas de recreio. Sim. Aí, então, foi que eu me encantei totalmente, Totalmente. totalmente. Fiquei louca com aquilo, eu não poderia deixar aquilo nunca mais. Aí, meus pais, minha mãe especialmente, ficou muito furiosa, porque era um ambiente que ela não conhecia, era um lugar que a gente falava palavrão, imagina. E ela, e ela Ai, foi ficando contra, e aí fazia uma chantagem emocional, dizia que eu ia matar meu pai do coração. Meu pai morreu esse ano, com 95 anos. E ela dizia que eu ia matar meu pai, que não sei o quê, fazia um escândalo. Então, pressionou muito, mas eu já tinha muita certeza do que eu queria. E eu continuei, fui seguir em frente até que eles foram aceitando. E quando eu entrei para a televisão, aí foi a realização dela, inclusive, que ela sempre imagina. quis ser artista. Ela era uma mulher muito linda na juventude, posava com as fotos das grandes divas americanas. Então, Que maravilhoso. quando eu fui para a televisão, aí eles passaram a aceitar e me Entender. incentivar. Sim, que legal. Ai, mãe e pai sempre, né? Só muda de endereço, né? Sempre preocupados. É, você
Como foi trabalhar em Chocolate com Pimenta? Você gostava da sua personagem, Dona Mocinha? Eu era muito fã dessa novela, ainda sou. Admiro demais sua personagem. Minha família inteira. Ai, meu Deus, a Denise, Dona Mocinha. Mandou um beijo para você, minha mãe, minha irmã. Ah, beijo para todos. Eu amo Chocolate com Pimenta, acho uma novela primorosa no texto, na direção, nos atores, uma novela primorosa. E eu amava a Dona Mocinha, adorava fazer aquela personagem, aquela ingênua, aquela mulher que fica a vida inteira servindo os outros e se esquece de si mesma e de repente se descobre. Então eu adorava fazer, porque ela tinha aquela ingenuidade, aquele jeito engraçado de ser, né? E eu tinha cenas maravilhosas com o Kaique, que era um menino disfarçado de menina, e quando ela descobre, ela quase cai dura. Então, e daí todas as cenas com o Osmar Prado, que é um colega de trabalho maravilhoso, e a gente teve uma afinidade muito grande. Então a gente fazia aquele casal ingênuo, aquele casal já mais velho, mas que se apaixona, mas não sabe lidar com aquilo. Então eu adorava fazer, adorava. Foi uma novela encantadora para mim. Tudo era, sabe? E ainda tinha o chocolate, ainda por cima tinha o chocolate que a gente comia, que era Mesmo chocolate. Podia delicioso comer? de comer. Todo dia chegava uma senhora que fazia os bombons e vinha aqueles bombons frescos. Minha boca enche d'água. Quando eu Deu lembro, vontade. chocolate recheado de morango, que era das coisas esquecedoras de comer. E ela trazia uns escondidos assim para a gente comer fora do set, porque no set é difícil comer. Você tem Sim, que trabalhar. são coisas que estão ali para ser filmadas. Mas ela trazia uns escondidos, entrava no camarim, dava para a gente, era uma delícia. Era uma novela divertida, leve, uma alegria mesmo. Podia trabalhar com a Mariana Ximenes, que é um encanto, uma lindeza. Nossa, Então, muito feliz. o elenco dessa novela, maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo, né, se entregou Todo, demais, assim. Tanto é que é um sucesso até hoje, né? até hoje. É uma alegria, é uma delícia ver, porque ela não é datada, você pode ver em qualquer época e ela é ainda atual, ainda diverte. A única questão dessa novela, para Ah, mim, uma enorme dificuldade eram as tortas na cara. Eu ah, não aguento, eu morro de rir. Eu não aguento ver torta na cara. Eu não aguento. Então, quando tinha cena de torta na cara, que eu tinha que botar a torta na cara do outro ou jogar, eu ria, aí eu tinha que me esconder, eu me enfiava assim, porque me dá acesso de riso. É uma coisa incontrolável para mim. Então, eu sofria quando tinha cena de torta, porque não podia rir, porque você só pode fazer uma vez aquela é. cena, e, e eu ria. Eu tinha que me esconder atrás dos outros e tal, para ninguém me ver. E é difícil, né, voltar ao normal, né? Voltar, agora eu tenho que gravar, tem que voltar ao normal. Como que faz? E tinha essas cenas ficavam sempre para o final, porque depois todo mundo tinha que refazer cabelo, refazer tudo. Então deixava para o final e aí ficava todo mundo lambuzado, ia para o banheiro, tomava banho e ia para casa. Nossa, imagino, deve ser muito legal. Esses bastidores devia ir ao ar. É, você se identificava com algum personagem que você fez? E qual o seu papel mais desafiador até hoje? É difícil me identificar com o personagem. Eu acho que todos os personagens que eu faço têm coisas minhas. Todos, obviamente. Uhum. Eu pesquiso muito, eu descubro muito, mas eu procuro fazer uma linha divisória muito grande entre quem é a Denise e quem é a personagem, para não carregar as neuras, as esquizofrenias, as loucuras dos personagens comigo para casa. Quando acaba, eu gosto de deixar ele lá no No set ou no camarim e voltar no dia seguinte para buscá-lo. caminho. Então, eu não tenho muito essa coisa de identificação. Até porque, por exemplo, na televisão, eu sempre fiz mulheres traídas, mulheres que têm problemas, o homem namora. E eu sou avesso disso. Eu sempre fui namoradeira, depois casei, estou casada há 35 anos, com um homem mais novo que eu. E
E, então, eu sempre fui muito diferente disso. As pessoas acham que eu sou uma pessoa muito conservadora, careta, e eu sou rock and roll, eu sou geração 68. Então, é uma coisa muito diferente desses personagens ingênuos, às vezes sofredores, que aparecem nas novelas, né? Eu sou mais transgressora do que esses personagens que me dão. Eu acho que eu tenho uma cara mais boazinha, sei lá. Mas, mas então eu não tenho muito essa coisa de identificação. Agora, desafiador são muitos personagens. Por exemplo, a própria Dona Mocinha, para fazer aquela mulher tão ingênua, tão virgem na idade dela. Então, é difícil, porque você tem que procurar uma verdade que não é a sua. A minha juventude foi maluca, foi uma juventude feminista, que tomou as primeiras pílulas anticoncepcionais. Então, para fazer Dona Mocinha, você tem que procurar uma coisa no tempo, no espaço, estudar muito, para poder fazer. Por exemplo, para fazer a Joquebede, que foi uma dificuldade fazer a Joquebede nos Dez Mandamentos, porque ela era mãe do Moisés, dica do próprio filho para tentar salvá-lo, que tem tanta fé que faz isso, coloca a criança num cestinho no rio, na água, para o rio levar e tentar salvar a vida dele. Eu não consigo me colocar no lugar dessa mulher, eu não consigo Eu, ter essa capacidade de abrir mão, essa fé imensa de saber que Deus irá salvá-lo. Aliás, eu aprendi muito com a Joquebede, muita fé mesmo, aprendi muito a confiar mais em Deus, no destino, na vida, a esperar coisas melhores e a confiar na minha intuição e fazer. Eu aprendi muito com a Joquebede. Então, Joquebede foi uma personagem que me deu muito trabalho, porque você, inclusive, tem que viajar 2000 anos antes de Cristo, toda a composição, o jeito de comer, o jeito de lavar a louça, o jeito de matar uma galinha, tudo isso é sim, bastante difícil e então ela me nossa. deu bastante trabalho, foi bem desafiadora mesmo. É engraçado, né? Porque você acaba não se identificando com os personagens, né? Mas traz muito ensinamento para você, né? Então acaba uma relação ali muito, né? Isso Forte. mesmo. Uma relação de troca. O personagem me traz coisas e eu levo coisas para o personagem. É uma relação de troca mesmo, de descoberta. Eu vou descobrindo coisas nele e ele vai puxando coisas de mim. É muito bonito esse processo. Eu sou apaixonada por isso. Ai, sim, eu sou apaixonada por novela e por teatro, mas meu amor, assim, como plateia mesmo, tá? Sim, Não fiz teatro nem nada, mas admiro demais vocês. E às vezes que eu mais senti feliz, assim, foi dentro de teatro. Eu falo, gente, é demais o que eles fazem ali em cima. É muito no emocionante. teatro eu fiz uma personagem que me enlouqueceu. Essa me enlouqueceu mesmo, que foi, talvez eu tenha me identificado um pouco com ela, que foi a Florbela Espanca, um texto do Alcides Nogueira. A história dessa poeta portuguesa que se suicida no dia do aniversário, Nossa. que era uma pessoa totalmente incompreendida, totalmente avançada para a época que ela vivia, cujo irmão era um aviador, dos primeiros aviões, ele era um aviador e ela era apaixonada por esse irmão que voava enquanto ela ficou presa naquele mundo daquela cidade pequenininha onde ela viveu, da qual nunca saiu. Então, essa personagem, ela vive uma vida muito angustiada, ela quer ter filhos e não consegue, ela gosta de meninos e meninas, então, é uma personagem muito controversa. E essa personagem me desafiou. Ela me desafiava todas as noites para chegar na loucura do suicídio, para entender esse caminho até chegar no dia de aniversário de 36 anos e tomar veneno. Então, essa é uma personagem que essa era difícil deixar no teatro. Ela veio, eu carreguei muita coisa com ela, minha, dela comigo. E levei um tempo para me recuperar depois disso. Florbela Espancas, poeta espetacular. Quem quiser ler, é uma poesia maravilhosa, uma prosa maravilhosa, uma Ai, portuguesinha sim, vou maravilhosa. procurar sobre, porque eu não conheço. Nossa, Então, eu imagino que pode procurar. deve ser difícil sair dos palcos e deixar totalmente ali tudo, né?
É, Tem que ser muito profissional como vocês. Como você se sente sendo reconhecida nos lugares? Quando você vai nos lugares, te incomoda o sucesso, né? Ser não, famosa? não, eu gosto, eu acho bacana. Eu acho que é resultado do meu trabalho. Sim. Agora ninguém reconhece, porque a gente anda de máscara, de óculos, de A massa, enxerga, então né? ninguém reconhece. Sim. Mas é muito prazeroso você receber o carinho do público, é muito prazeroso você receber esse reconhecimento, porque você trabalha para isso. Você leva uma mensagem que você espera que chegue nas pessoas. E quando você percebe que chega, que você comunicou, por exemplo, essa novela topíssima que está reprisando agora na Record, em que eu fazia a mãe de uma menina que morre num aborto, Sim. um aborto clandestino, sem contar para a mãe que as pessoas, e nossa, isso está sendo de novo, mas as mães, se identificavam com o sofrimento da Madalena, que era a minha personagem. Muitas delas passaram por isso, muitas mães perderam as filhas num aborto clandestino. E muitas mães passaram por uma gravidez precoce das filhas, que elas ficaram sem saber direito o que fazer e acabam criando os próprios netos. Então, essas mulheres, elas se identificavam com a Madalena e elas vinham falar isso para mim. Era tão bonito, era tão reconfortante saber que essa mensagem que eu estava passando não seja tão dura com suas filhas, converse com elas, não permita que elas exponham os seus problemas para você. Isso estava chegando às pessoas, era muito gratificante. É o que eu busco no trabalho que eu faço, Entendo. quase educacional. Então, era muito bonito. Não, e essa diferença, né, de trabalhar com o fictício e os temas reais, assim, né, deve ter uma proporção muito maior quando é real, né? As pessoas realmente estão ali te vendo e falando, meu Deus, né? Eu me inspiro demais nela. É isso mesmo. Qual o trabalho que você mais sentiu saudades? E se tivesse alguma proposta para reviver algum dos personagens, qual você escolheria? Eita, que pergunta difícil. Difícil, tem tanta coisa que eu tenho saudade. No teatro, eu tenho saudade de fazer Trágica 3, que foi um espetáculo que o Guilherme Leme concebeu e produziu, que era a história, três monólogos, um quem fazia era a Letícia Sabatella, a outra era a Miuá e a outra era eu. E eram três monólogos das personagens gregas. Então, Uhum. era a... Eu vi essa peça no teatro. Eu vi você no teatro. Eu, Jura? você fez ali no Fazia a Centro Medeia. do Brasil também? Eu vi Isso, essa peça foi maravilhosa aonde você viu? Em que no estado você Centro viu? de São Paulo. São Paulo. É porque eu Maravilhosa. fiz então, essa Medeia que eu fazia, eu, eu tenho muita saudade. Essa Medeia eu queria ficar fazendo o resto da minha vida, sabe? Nossa, Era 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 tão difícil porque não tinha gestos. Que bom que você viu. Ai, fico eu, tão feliz que você eu tenha vi. visto. Ainda consegui aqueles últimos ingressos, assim, que estava super esgotado, e eu fiquei Sempre desesperada. sempre esgotado. Ai, que bacana. Eu amava fazer aquilo, porque era toda noite um desafio de arrancar a plateia, trazer ela para mim sem me mexer, numa roupa É uma mágica. preta, É uma né? mágica. Só no contar a história. Então eu adorava fazer aquilo eu adoraria voltar a fazer, sabe? É um monólogo que eu gostaria de fazer sempre na minha vida, a Medeia do Heiner Miller. E na TV, eu queria fazer a Dona Mocinha de novo. Eu Eva, queria. A Dona eu tava Mocinha, esperando a volta como funk. adoraria fazer a Dona Mocinha, aquela novela leve, divertida, Sim. aquela mulher, eu adoraria fazer. Ai, seria tão legal tiver uma Chocolate com Pimenta parte 2, né? Quem sabe um filme. Como foi estar ao lado de grandes nomes como Lima Duarte, Alicia Tumin e Augusto Boal? Beijos da Mônica, é uma fã sua, ela tem um Instagram, agora eu não vou lembrar o nome, mas ela é muito fã sua. É, do fã-clube, a Mônica, querida. A Mônica, ela mora em Brasília. Eu Ai, vou maravilhoso. aproveitar para mandar um beijo para a Mônica, para a Gisele, para a Tainá
que eu tenho certeza que elas vão assistir, e para a Duda, que eu tenho certeza que são minhas queridas, que me acompanham, que me apoiam e que elas já vão assistir. É, quando eu fiz Arena Conta Zumbi, ali, terminando o curso do Teatro de Arena, eu logo de cara fui para o palco com o Lima Duarte, que já era um grande astro no teatro e na TV. Ele já era um sucesso na TV Tupi. Mas é tão engraçado que eu nunca, eu sempre olhei para esses grandes atores, como a Laura, como ele, como o Boal, eu sempre olhei como colegas de trabalho. Eu sempre quis aprender com eles, mas nunca endeusei. Nunca falei, oh, que maravilha. Não, para mim, eu estava ali fazendo a mesma coisa que eles, sem experiência, sem técnica, sem prática. Eu estava ali aprendendo com eles. Então, sempre tive o maior respeito, maior gratidão por ter essa oportunidade, mas nunca endeusei. Sempre foi Tratamento atual, né? muito de gente para gente, e são pessoas maravilhosas. Eu pude ver isso, entendeu? Eu pude conviver com essas pessoas de uma forma normal. Só feliz de poder trabalhar com eles. Ai, que maravilhosa. A sua percepção sobre o mundo artístico mudou ao longo do tempo? Beijos, My Life, Denise Delvecchio. Esse é um Isso, é a Gisele que faz esse. né? Isso. Mandou bem também para você. Ela Beijo. estava lá. A entrevista, que dia que está a entrevista? Dia 21, gente, de abril. São muito queridas. Deixa eu falar para você. O que foi que você perguntou? Agora esqueci. A sua percepção sobre o mundo artístico mudou muito ao longo dos tempos? Porque muda, né? Nós estamos em outra fase agora, né? A tecnologia mudou muito, a escolha dos atores e atrizes mudou muito. Agora onde tem peça online? Pelo amor de Deus, me avisem. Peça online, eu nunca imaginei. Pois é, agora a gente tem esse outro canal que está se abrindo, fruto da necessidade, né? Porque as pessoas. Eu ainda não tive coragem de fazer. Ai, estou longe, eu preciso. Talvez eu faça uma Flor Bela. Eu fico pensando, eu tenho vontade de fazer. Talvez eu faça um pouco de Flor Bela, um pouco da poesia dela, da história, não sei. Mas eu ainda não tive coragem, Ainda fico toda hora esperando que acabe e não acaba, né? E eu estava ensaiando uma peça quando chegou a pandemia em março do ano passado. A gente estava ensaiando, eu e a Ângela Vieira, uma peça chamada O Cerco, que já tinha data para estreia em julho, no Rio de Janeiro, teatro, tudo certo. Que legal. Nós paramos e estamos ainda esperando retomar para fazer presencial. Não sei como será isso. Vamos acreditar. Mas mudou muito. E aí começaram a aparecer outros tipos de atores e atrizes. Antes a gente vinha todo mundo do teatro. Vinha do teatro amador, vinha dos cursos de teatro, da escola de arte dramática. Os atores vinham todos oriundos desses lugares. Aí começaram a vir modelo, do Big Brother, de outros universos. Alguns deram certo, alguns não deram. Alguns são um horror, outros são bons, como tudo em todos os ambientes da vida. Sim. E quando a gente começou a fazer televisão, teatro nunca ganhou muito dinheiro, mas quando a gente começou a fazer televisão, a gente ganhava muito pouco, todo mundo ganhava muito pouco. Até hoje ganha-se muito pouco, mas alguns atores passaram a ter belíssimos salários, a ganhar um bom dinheiro e tudo. Então isso também mudou um pouco. Mas até hoje a gente ganha muito mal pelo que a gente produz. Sim, imagino. Falta reconhecimento, né? Imagino. Qual o conselho que você daria para quem está começando a atuar agora? Tanto no teatro, na TV, tudo. O que a pessoa... Essa é a pior pergunta, porque conselho, ai meu Deus, depende de tanta coisa, depende de sorte, depende de capacidade de comunicação, depende
de quem você conhece. É tão complicado isso. O único conselho que eu posso dar é necessário estudar. Não adianta achar que ser ator ou atriz é andar para frente e falar. Não é. É uma Tem um ciência, estudo. é um estudo. E quanto mais você estuda, quanto mais você trabalha, mais você melhora. É uma profissão que te permite envelhecer dentro dela, porque você vai melhorando a cada vez. Não é como um jogador de futebol que envelhece e tem que parar. Você não, porque os papéis, apesar de diminuírem, mas existem as mães, as avós, os avós, tá? Os empresários, as empresárias, e a população está envelhecendo cada vez mais. Então, esses personagens tendem a surgir cada vez mais. E então, a única coisa que eu posso fazer, que eu posso dizer, é que eu acho que tem que estudar, tem que gostar de ler, tem que ir ao teatro, assistir as coisas. Agora não pode, mas quando puder, tem que ir ao teatro, tem que ver teatro online, tem que Né? prestigiar os colegas. É a única coisa que eu posso dizer, porque de resto, hoje em dia já está a distribuição de papéis já está muito na mão dos empresários que indicam para as produtoras, para os produtores de elenco. Então já está muito na mão de empresários, que era uma coisa que não existia antigamente. Ninguém tinha empresário. Hoje você é quase que forçado a ter, porque são bancos de elenco que os produtores vão procurar. Então, é isso. É E onde ter conta o muita do certo. coragem, muita Sim. insistência. Tem momentos de altos e baixos, é uma vida difícil, pode saber. Tem que ter muito, tem que ser persistente, né? É. Denise, você falou um pouquinho que você está com uma peça, né? Mas que não pode estrear agora, vocês estavam ensaiando. Mas você tem mais projetos futuros, você quer falar um pouquinho? Você agora está no Instagram, né? Eu estava acompanhando lá seu Instagram. Se quiser passar, acho que é Del Vecchio, né? O Instagram. Del Vecchio. Devecchio. Eu vou escrever para o pessoal na descrição e aqui na tela também, para eles te Tá. seguirem. Mas se você quiser falar de algum projeto, o pessoal está aqui, né? Cadê a Denise? O que que ela vai fazer? O que será que vem por Pois aí? é, eu não sei o que eu vou fazer, porque as próprias televisões estão com pouquíssimas produções, eu não estou mais na TV Record, então, depois de 15 anos, meu contrato acabou, então eu agora estou aberta a propostas. Espero que a gente consiga, tinha uma proposta, uma perspectiva numa produção da Disney, mas parou quando aconteceu essa segunda onda aí pesada e tudo parou, eles pararam também. A TV Globo também está parada, está praticamente parada. A Record está produzindo Gênesis, mas uma novela onde eu repetiria um pouco o que eu já fiz, então também não estou. Vamos, eu estou esperando, eu realmente estou esperando, tentando ficar o mais calma possível Sim. para poder suportar esse tempo, conversando com muita gente em lives, em entrevistas, mas estou pensando se eu me animo a fazer alguma coisa online. Ai, por favor, Tem, estarei eu acompanhando. talvez faça, as pessoas estão pedindo e talvez eu faça alguma coisa online, sim, tá bom? Nós vamos ficar muito felizes. E, Denise, eu queria muito te agradecer por ter aceitado participar dessa entrevista. Muito obrigado mesmo. Sou muito sua fã. Ô, Verônica, obrigada, você é muito simpática, foi muito Imagina, agradável conversar com você e como que até a você próxima. Você tem meu contato, podemos nos falar. Boa sorte sempre. aí na sua vida. Fica Obrigada, com Deus. querida. E feliz que você tomou sua vacina. Se cuida, tá? Você também. Tchau. Beijo. Um Tchau, beijo. querida. Tchau.